A Iris também mandou tranquilo. A parte inicial aqui, pessoal, parece que não gravou, acho que eu tinha esquecido de clicar no botão de gravar, tá? Então vai começar a partir dos fatos jurídicos aqui, tá? Mas não se preocupem aí, porque esses slides também são disponibilizados para vocês ali no Classroom, tá? Muito bem. Emily mandou tranquilo no chat, a Alessandra também mandou tranquilo, legal. Muito bem. Então falamos aí dos atos humanos, né, previstos aí no nosso Código Civil. Também considerado ato jurídico, né? E aí, na verdade, aqui, para que ele seja válido, né, ele precisa ter alguns elementos, tá? Então, aquele ato jurídico, né, ele tem validade se ele for realizado por um agente capaz. Então, a pessoa, né, que realizou aquele ato jurídico, demonstrou aquela capacidade, né, ela tem que ter a plena capacidade, não pode ser um absolutamente incapaz ou um relativamente incapaz, né, ao assinar um contrato, por exemplo. Né? Então, para que o ato jurídico tenha validade, tem que ser um agente capaz. Então, um menor de 16 anos, né, não pode assinar um contrato. Né? Ele é relativamente, absolutamente incapaz. Né? Alguém que está entre os 16 e os 18 anos, mas não, né, foi emancipado, ele é um agente relativamente incapaz. Então, também não pode assinar um contrato, por exemplo. Né? Então, tem que ter, por exemplo, a maioridade para ser considerado um agente capaz. Entre aqueles outros elementos que a gente viu, né, que estão relacionados à capacidade jurídica. Tá? O ato, para ser considerado juridicamente válido, né, ele não pode ser proveniente de uma ilicitude. Né? Então, o objeto, né, tem que ser lícito. Tá? Então, o objeto jurídico, né, o objetivo jurídico, causa, né, daquela ação, né, ela tem que ser lícita, tá? Não pode ser algo proveniente, né, de um descumprimento legal. Então, faz um contrato, mas naquele contrato tem uma cláusula que contraria uma lei. Né? Então, não tem validade jurídica, né, porque o objeto não é lícito. Tá? Também deve cumprir, né, com a forma prescrita ou não defesa em lei. Tá? O ato jurídico deve obedecer à forma estabelecida e não proibida pela lei. Tá? Então, esse é o chamado, os elementos, né, do ato jurídico. Muito bem. Falamos aí sobre o direito civil, né, o Código Civil. Agora nós vamos falar sobre o direito das coisas, né, ou chamado também direitos reais. Né? Direito de propriedade, em resumo, né? Tá? Que é aquele que nós já vimos lá desde a primeira aula, né, que está lá previsto nas causas pétreas da Constituição, né, que é o direito à propriedade. Né? E o Código Civil, né, estabelece, né, como se dá essa relação do direito, né, das coisas. Tá? Então, no direito das coisas, a gente vê definição de direito das coisas, a propriedade, aquisição e posse, né, direito das obrigações, contratos em geral, né, e as noções das partes envolvidas e os efeitos dos contratos. Tá? Então, direito das coisas, conceito, né? O que é isso? Né? O direito das coisas trata das normas que atribuem prerrogativas sobre bens materiais ou imateriais. Então, eu tenho direito sobre, né, a propriedade, isso é o que trata o direito das coisas, tanto sobre os bens materiais, os físicos, e os imateriais, aqueles intelectuais, né, a criação, enfim, e os indivíduos realizam. Né? Então, esse conceito a gente viu antes, ali no Código Civil, direito civil, e está presente aqui no direito de propriedade. Né? Então, os bens materiais, né, são, por exemplo, né, os imóveis, né, sejam eles rurais ou urbanos, veículos, automóveis, né, móveis, né, então a gente pode citar, né, tudo aquilo que o indivíduo tem, né, na sua casa, incluindo a casa, né, da sua propriedade, né, desde que adquirida, claro, de forma lícita, né. Os bens imateriais, né, é tudo aquilo que o indivíduo criou, né, em termos literários, artísticos, culturais, né, então vai lá desde obras, né, cinematográficas, livros, músicas, né,
invenções, né? Marcas, ele pode ter nas suas invenções criado um produto, né? Ele tem a patente daquele produto, então ele detém o direito daquela criação daquele projeto, por exemplo. Tá? Tudo isso está previsto dentro do direito das coisas, né? Que é o direito de propriedade, tá? Então, o que é a propriedade? O que caracteriza a propriedade, né? Então, é o domínio daquele bem, daquela coisa, né? Então, ele detém, né? A pessoa exerce, né, sobre aquilo que ela tem, que lhe pertence, tá? Então, ele pode, sendo proprietário, né, dispor desses bens, né? E pode solicitar, né, reaver esses bens se, né, injustamente esse bem lhe foi subtraído de alguma forma, tá? Então, como o direito de propriedade, né, nos dá direito sobre os bens móveis e imóveis, né, inclusive materiais e imateriais. Então, eu tenho lá um apartamento para alugar, né? O apartamento está lá, enfim, né, alguns meses para alugar, e aí surge alguém para alugar esse apartamento, e aí eu vou ver para mostrar esse apartamento para esse indivíduo que quer alugar. Chego lá, tem alguém ocupando aquele imóvel, né? Invadiu, né? E está morando lá, há alguns meses já, inclusive, né? O bem tem propriedade, né? O indivíduo, né, tem o contrato lá, né, de posse daquele imóvel, né, vai acionar o Poder Judiciário para remover, né, os indivíduos do imóvel, né, que ele possui, né. Então foi subtraído injustamente dele, né. Isso está previsto no nosso Código Civil, né, artigo 1228. Aquisição da propriedade imóvel, né. Então, pelo registro do título, né, o indivíduo comprou imóvel, tem um contrato, o contrato até o cartório de registro de imóveis, né, e passou o imóvel para o seu nome, porque ele fez a compra, né, está autorizado. Então, o indivíduo demonstra a posse do seu imóvel através do registro, né, através do cartório, né, de registro de imóveis, tá. O indivíduo também pode adquirir uma propriedade imóvel pela acessão. O que é isso, né? É o acréscimo, né, que sofre a propriedade por outros componentes. Então, isso são coisas mais raras, é claro, né, de acontecer, mas digamos que o indivíduo tem lá algumas terras, né, e daquelas terras ali, né, enfim, se tem, né, algum tipo de atividade vulcânica, né, por exemplo, né, surge ali uma parte de terreno que antes não existia, né, isso se chama acessão, né. Então, o indivíduo passa a ter posse daquilo que se acrescentou nas suas terras em função de um ato natural ali, né? A formação de ilhas, por exemplo, é muito comum acontecer, né? As ilhas são um vulcão, né? Ou estão próximas de um vulcão que isso é muito comum aí pelo mundo afora, né? É uma legislação comum aí nos países, né? A acessão. É muito comum, mas está previsto em lei, né? Isso precisa ser definido, né? O uso capião, né, chamada posse mansa e pacífica de imóvel por tempo prolongado como se fosse seu, tá? Essa figura do uso capião é muito restrita, tá? Porque esse uso capião, né, tem que ter a cessão, né, o dono, né, o proprietário tem que ter cedido, né, aquelas terras de alguma forma, né, e aí tem essa figura do uso capião, né, que o indivíduo pode entrar legalmente e pedir o uso daquele imóvel porque, né, foi cedido perante, né, trabalho, né, o indivíduo trabalhou tantos anos, então ele pagou pela aquisição daquele imóvel com o seu trabalho naquelas terras, né, e ele, com aquele trabalho, né, ele pagava aquela terra. Então, né, tem essa figura, mas tem que ter, né, essa devida prova. Por isso, quando o indivíduo que detém terras, né, e cede as terras para alguém trabalhar naquelas terras, tem que fazer um contrato de trabalho, né? Se o indivíduo vai fazer, né, algum tipo de, né, relação, né, com alguém que vai trabalhar naquelas terras que são dele, né, tem que estabelecer o contrato, tem que legalizar, não pode, né? Então, cedir as terras, a pessoa ficou lá 20 anos, né? E, né, tem a situação do uso capião, mas é muito restrita, né? Dentro da lei, tá? Para tudo tem que ter contrato, né? Não tiver contrato, não é um ato lícito, né? Então pode gerar
alguns problemas em relação a isso, tá? Alguém levantou a mão? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Me pareceu que alguém tivesse clicado aí no levantamento. Fui eu. Tá sendo gravado a aula, né, professor? Isso, Porque agora minha a partir internet ali tá falhando. de uma parte começou a ser gravado, tá? A parte inicial ali a gente perdeu porque eu esqueci de clicar no botão de gravar. Tá bom. Mas agora está sendo gravado, tá? Mas de qualquer forma, todo o material está disponível, né? Os slides estarão disponíveis para vocês também, tá? Ok? Tá bom, obrigada. Nada. Pelo direito hereditário. Então, o direito hereditário, ou seja, né, aqueles indivíduos, né, que vão receber por herança, né, pela sucessão, né, os bens que eram dos seus progenitores, né? Então, o direito hereditário, né, é uma forma do indivíduo adquirir a posse, né, de uma propriedade imóvel, né? Ele não tinha, não era dele, mas, né, com o falecimento, né, dos progenitores, ele passa a adquirir o direito, né, daquela propriedade, tá? Também uma forma de aquisição de imóvel, né, a chamada tradição, né? É um meio pelo que se transfere a propriedade e cumprimenta um contrato, né? Essa entrega, né, de algo que represente o imóvel, né, mediante a simples declaração da pessoa pela tradição, né, o indivíduo pode ceder lá os direitos, tá? Então pode se transferir a posse, né, de propriedade, né, para alguém pela chamada tradição. Às vezes é necessário que essa tradição seja registrada, né, para ter aí uma proteção contra terceiros, tá? A chamada ocupação, tá? Também considerada forma de aquisição de imóvel, então, assinamento de uma coisa sem dono, né, ou abandonada, ou seja, não é de ninguém, né? E isso é bem difícil, né, no nosso Estado Democrático de Direito, né? Hoje, né, então, no passado até tinha algumas situações da terra, né, sem dono, né? Hoje em dia, ou aquelas terras, né, são de alguém, ou então é do Estado, né? É do município, é do Estado, é da União, né? Então, essa questão da ocupação é bem restrita, né? Um território sem dono, né? Aí o indivíduo poderia ocupar aquele espaço, tá? No período do Brasil colonial, né? Isso era comum, né? Então, às vezes não existia nem a figura dos estados ainda, não tinha se criado, tinham, né, algumas, enfim, situações nesse sentido, tá? Uso capião, tá? Então, nessa questão do uso capião, né, tem um prazo aí, né, de 3 anos, né, com justo título, né, e de boa-fé, até 5 anos, sem justo título e de boa-fé, né, previsto em lei, tá? Então, a boa-fé, aquela pessoa, né, que pensava correto na aquisição do imóvel, né, com justa razão para ser julgado como dono, ou seja, né, o indivíduo, né, fez um acordo, né, com outro, né, de compra, por exemplo, né, de um terreno, pagou pela aquisição, mas não foi feito o contrato, né? Então, ele pode adquirir, né, a aquisição, né, pode ser dada pelo Poder Judiciário, né, aquele indivíduo, se ele, né, realizou aquela compra de boa-fé, não sabia, né, daquela situação, foi cobrado, pagou, né, e ele adquiriu aquele imóvel, e aí, né, pode ser pelo uso, chamado uso capião, né, o indivíduo utilizou aquele imóvel, aquelas terras, mediante pagamento e não foi feito o contrato pela parte que vendeu, né. É uma dificuldade, né, claro, de comprovação, né, mas é uma situação que pode ser prevista em lei, né. Forma de aquisição de imóvel também, né, é o casamento, né. Então, existem alguns regimes de união, né, em que faz com que aquele indivíduo que, ao se unir, né, com outro através do casamento, passa a deter, né, os direitos sobre o imóvel. A gente tem ali algumas figuras, né, de união, como união total de bens, união parcial de bens, né, que podem levar à aquisição do imóvel, né, por aquele que, né, forma, então, forma juridicamente, né, aquela figura do casamento. Então,
numa união total de bens, por exemplo, mesmo aquilo que o indivíduo já tinha antes do casamento passa a ser, né, de posse do casal. Então, um indivíduo tinha um terreno, né, o outro tinha um apartamento, né, antes de se unirem, né? Aí se casam no regime total de bens, ou seja, houve o casamento, ou seja, um passou a ser dono daquilo que era, né, a posse do outro, né? Então os dois passam a ter posse dos dois imóveis, né? Então eu continuo tendo posse do imóvel que eu já tinha e passo a ter posse também do imóvel, né, daquele outro indivíduo que entrou naquele mesmo contrato, né, de casamento, né? Claro que depende do regime de comunhão. Se for um regime parcial, né, de bens, é aquele em que os indivíduos, né, passam a deter, né, posse daquilo que foi adquirido pelo casal a partir do momento daquela união, ou seja, aquilo que se detinha antes, né, permanece sendo, né, somente daquele que detinha, tá? E o direito hereditário, como a gente falou, né, adquire por herança. Então, a posse, né, ela posse, né, na figura, né, é o direito, né, a alguma coisa. Pamela Pérez conectando, bom dia. Se o indivíduo adquire o eletrodoméstico, né, através de uma compra, leva para sua casa, né, tem, né, o cupom fiscal, tem o direito de propriedade, né, ele tem aquela posse, né, mas vai ter o direito de propriedade após o pagamento total, né. Então, o indivíduo que faz um financiamento, né, compra de um terreno, a compra de um apartamento, de uma casa, né, ele fez a compra, né, ele tem o contrato de compra, né, ele detém a posse daquele imóvel, né, ele vai ter a propriedade quando terminar de realizar o pagamento, né, daquele terreno, daquele apartamento, daquela casa, né, aí ele detém, né, o direito de ir lá e transferir aquele imóvel, né, aquela casa, né, aquele terreno, né, lá no registro de imóveis para o seu nome em definitivo, né? Enquanto ele não realiza o pagamento, por exemplo, né, total, ele tem a posse, mas não a propriedade, né? Então, principalmente aí, né, para quem realiza financiamentos, né, sabe, né, que ao fazer uma compra, né, de uma casa própria, né, a gente tem aquela figura, né, que se fala muito, né? O imóvel está alienado ao financiador, né? Então, eu fiz uma compra de uma casa financiada pela Caixa Econômica Federal, né? Então, eu fiz a compra, né? Eu tenho a posse daquela casa, vou morar naquela casa, né? Mas ela está chamada alienada, né, ao financiador, a Caixa Econômica Federal. Ou seja, ela é, enquanto eu não pagar, né? Ela é de posse de minha posse, mas de propriedade da Caixa Econômica Federal, né? Que já fez o repasse, né? Do pagamento, do financiamento lá para o dono que vendeu, ela fica alienada à Caixa Econômica Federal. Quando eu termino de fazer o pagamento, né, eu, né, recebo lá a documentação da Caixa Econômica Federal, né, e aí eu transformo a minha posse, que antes estava alienada à Caixa Econômica Federal, terminei os pagamentos, recebi os documentos, e vou lá no registro de imóveis, né, agora passar, né, a posse para propriedade, né, e aí eu passo a ser o dono, né, de fato daquele imóvel, tá? Um exemplo. Tem outro exemplo aqui, né, que é o de quem aluga uma casa, né? Então, a casa não é dele, né? Tem um proprietário, eu tenho a posse enquanto estou pagando aluguel, né? Tenho os direitos, né, de moradia em função do contrato de aluguel, né? Classificação das posses, né? Os tipos de posse. A chamada posse direta, né? Então, a pessoa que possui, né, diretamente o bem, né, e utiliza esse bem. Então, posse direta, ela possui e utiliza, tá? A posse indireta, então, é exercida pelo proprietário, né, que transferiu a posse de forma temporária, que pertence a ele, né, como a quem, né, vendeu eletrodoméstico a crédito, posse indireta, né? Então, eu sou aquele indivíduo, né, que é dono, né, vendi, né, o indivíduo, né, passa a ter aquela posse indireta, aquele que fez a compra, né, passa a ter aquela posse indireta, tá? Posse justa, então, aquela pessoa, né, que de alguma forma, né, utiliza, né, tem a posse justa, é aquela que não resulta do uso
da força, né? Ou seja, eu uso, né, mediante ato lícito, né? Então, que não é configurada, né, ou não for conseguida sem conhecimento do proprietário, posse justa, né, através de contrato, através, né, de acordo, enfim. A posse injusta, né? Aquela posse que for de forma violenta, clandestina, precária, ou seja, né, sem consentimento, sem acordo, sem contrato, né? O indivíduo que se apossou de algo que não era dele, né? Isso é chamado de posse injusta, né? Vai ter demanda judicial, claro, para, né, retornar o imóvel, por exemplo, né, se for o caso de imóvel, aquele indivíduo que detém a propriedade, né? Tem a posse de boa-fé, né, que a gente já viu que essa figura da posse de boa-fé ali no uso capião, né? Aquela que o possuidor ele ignora o vício, o obstáculo que impede a aquisição, né, daquele imóvel, por exemplo, né? Aquela coisa do direito possuído, né? Chamada posse de boa-fé. Tá? E tem a posse de má-fé, né? Que é aquela posse injusta, né? Também obtida de forma violenta, clandestina, precária, enfim, né? Invasão, por exemplo, de terras, né? Chamada posse de má-fé, né? O indivíduo sabe que tem um dono, sabe que tem um proprietário, né? Mas mesmo assim ele vai lá e invade aquele terreno, por exemplo, aquele imóvel, tá? Bom, penhor e hipoteca, né? São dois outros elementos presentes aí, né? Nessa questão do direito de propriedade, né? Na hora de ceder, passar, direito de propriedade, enfim, né? Existe a figura do penhor e da hipoteca, tá? Então, tanto um como o outro, né? A pessoa, né, que deve, que tem uma dívida, ela oferece, né? Aquele que tem o crédito, né? Como garantia, um bem, tá? E essa pessoa, né? Ele vai ter a preferência, né? Sobre todos os demais, né? Sobre aquele produto, né? Mediante a venda judicial do produto, caso o indivíduo não, né, realize os pagamentos, né? Então, pode ser penhorado, né? O bem do indivíduo ou, né, pessoa física ou pessoa jurídica, tá? Então, essa garantia, né, é dada com bens móveis, tá? Então, o indivíduo tem uma dívida, né? Ele não tem dinheiro, ele pode penhorar algum bem, por exemplo, né? Joias, né? Pode ir lá, então a joia tem um valor, vai ser avaliado, né? E vai ficar em garantia frente a um pagamento, né? Se o pagamento não for feito, né? Aquele bem pode ser leiloado, enfim, né? Mediante, é claro, decisão judicial para, né, cobrir aquela dívida, né? Que o indivíduo tem com aquela instituição financeira, enfim, né? Mediante o contrato que foi feito, tá? Direito das obrigações. Bom, nós vimos, né, já na primeira aula, né, que essa figura das obrigações, né, são o dever de todos nós, indivíduos, né, pessoa física, pessoa jurídica, né, em relação à outra parte, previsto, né, é claro, as obrigações legais, né. Então, a obrigação é esse vínculo, né, que o indivíduo tem de forma direta em relação, né, aos seus credores, ou seja, eu sou um devedor, né, frente aos credores. Quem são meus credores, né, frente à lei, né? Todos os outros indivíduos, né? Então, eu devo o cumprimento da lei a todos os outros indivíduos, seres humanos, organizações, enfim, né, cidadãos e organizações, e ao Estado também, né? Então, nesse sentido, todos nós temos obrigações uns com os outros que estão previstas na lei, tá? Então, em virtude do descumprimento, né, dessas obrigações, é que surgem as contendas, as dissensões que são decididas, muitas vezes, né, no âmbito do nosso judiciário. E aí, o indivíduo, eventualmente, né, descumprindo uma obrigação legal, né, tem que prestar, né, em contrapartida, né, uma devolução, né, para a lei, né, daquilo que ele descumpriu. E essa devolução para a lei, né, pode ser de forma econômica, né, ou pode ser de forma a ter outras sanções ou restrições de liberdade. Então, dentro do direito às obrigações, a gente tem a figura dos direitos reais e dos direitos obrigacionais, tá? Então, daqui a pouquinho, pessoal, hoje ninguém perguntou, né, mas daqui a pouquinho a gente já vai ter um intervalo, tá? Finalizando aqui essa parte do conteúdo da aula de hoje, ao vivo, a gente tem um intervalo, na volta do intervalo temos a chamada ao vivo, e assim, né, na segunda parte nós temos as atividades correspondentes a esse conteúdo que a gente está vendo agora, tá?
Então, direito das obrigações, temos os direitos reais, né? Esses direitos reais, a pessoa tem, então, prerrogativa sobre um determinado bem de sua posse, né? Então, ele tem direito sobre uma coisa, né? Esse é o direito real. E tem os direitos obrigacionais, né? Então, aquele em que se atribui, né, ao indivíduo exigir que outro indivíduo, né, outra pessoa, seja pessoa física ou jurídica, né, a prestar, né, a cumprir com alguma obrigação, tá? Então, essas obrigações, né, provenientes do direito real, né, o direito das obrigações, essas obrigações se dividem, então, obrigação de dar ou restituir, obrigação de fazer e obrigação de não fazer. Tá? A gente já vai ver os três aí rapidamente com exemplos. Então, o direito de dar ou restituir, tá? Se refere à obrigação de entregar alguma coisa. Então, o indivíduo fez uma compra, né? Aquela loja, aquela empresa, ela tem uma obrigação, né, de entregar aquela coisa que foi adquirida, por exemplo, né? Certo? Então, o indivíduo comprou uma mesa, um livro, um computador, né? Comprou uma TV, um móvel, né? Ele detém, então, um direito, portanto, né? Em contrapartida, aquele outro sujeito, né, do direito, sujeito, enfim, né, jurídico, ele deve fazer o cumprimento, né, da entrega daquele bem, tá? A obrigação de fazer, né? Então, se refere à prestação do serviço. Então, o primeiro ali está relacionado, né, a uma operação comercial, por exemplo, né, o exemplo que a gente deu, né? Comprei alguma coisa, então alguém terá a obrigação de entregar. Na obrigação de fazer, ela se relaciona, por exemplo, à prestação de um serviço, né? Então, o indivíduo contratou, comprou, pagou, né? Um serviço, né? Então, aquele que deve o cumprimento do serviço, né? Ele tem a obrigação de fazer. Então, digamos, um condomínio, né? Contratou uma empresa que vai fazer a pintura, a reforma, vai trocar a fiação do prédio, vai fazer instalação de alguma coisa, né? Comprou um serviço, né? Essa empresa tem a obrigação de prestar aquele serviço, tá? Da forma como foi contratada, é claro, né? Então, digamos, a gente contratou a empresa, ela foi lá, fez o serviço, mas não fez de acordo com aquilo que foi contratado. Ela tinha a obrigação de fazer o contratado. E o condomínio pode acionar essa empresa prestadora de serviço, por exemplo, tá? Bianca conectando. Obrigação de não fazer. Existe um caso, isso possa ocorrer, então, se refere, né, a uma abstenção obrigatória, tá? Como não revelar um segredo, não abrir, né, um outro estabelecimento no mesmo bairro, né? Então, às vezes, tem a obrigação de não fazer prevista, né? Em acordo, contrato, né? Então, o indivíduo, né? Trabalha numa empresa, trabalha com aquilo, né, que é de conhecimento e de posse da empresa, né? Então, em geral, né, a depender da função que o indivíduo exerce, ele assina um contrato, né, de segredo, né, de não revelar, né, o projeto da empresa, né, não revelar aquilo que ela está, né, construindo, enfim, de produto e tal, né? Então, a obrigação de não fazer está aí prevista, tá? A Rayane perguntando do intervalo, recém falamos a respeito, tá, Rayane? Vamos cumprir o que foi combinado, tá? Já, né? Daqui a pouquinho, como eu falei, a gente vai fazer um intervalo. Então, obrigação de não fazer. Os contratos, em geral. Tá? Então, o contrato, né, é um acordo entre duas partes, né? Ou mais, né? Partes. E esse contrato pode ocorrer, é claro, né? Entre essas duas partes sendo pessoas físicas, né? Ou de pessoa física para pessoa jurídica, ou de pessoa jurídica para pessoa jurídica, né? Essa figura do contrato está previsto, né, no nosso ordenamento jurídico, nosso Código Civil tem força de lei, né? Desde que não, né, seja resultante dele, né, um ato ilícito, tá? Então, para encerrar, Bianca mandou ali no chat, estava sem internet. Não, Bianca, a gente recém falou que vamos fazer depois do intervalo, tá? A chamada, tá?
Sempre depois do intervalo, a chamada, tá, Bianca? A gente falou isso também lá no nosso contrato pedagógico, no primeiro dia de aula, né? E combinou lá que nossa chamada é sempre após o intervalo. Então, como a gente está tratando da primeira parte da aula ainda, né? Do conteúdo, a chamada é só após o intervalo, né? Lembrem sempre, né? Primeira parte da aula, a gente trata o conteúdo, depois a gente faz o intervalo, volta no intervalo a chamada, e depois da chamada a gente tem atividades no Classroom, atividades de ensino-aprendizagem, exercícios, referente ao conteúdo que a gente acabou de ver na primeira parte, tá? Então, chamada é sempre depois do intervalo, tá, gente? Muito bem. Então, vamos falar aí resumidamente, né? A validade dos contratos, né? Ele tem validade, né? A partir do acordo de vontades entre as duas partes, né? Tem que ter a figura do agente capaz, né? Não pode ser nenhum daqueles agentes incapazes que a gente viu, né? O absolutamente incapaz ou o relativamente incapaz, né? É uma definição importante, né? Tá na apostila de vocês, tá na apostila de Direito e Legislação. Precisa, tá? No contrato, né? Ser um objeto lícito, né? Não pode ter ali nenhuma ilicitude no contrato. E tem que ser possível, né, de ser cumprido. Né? E pode ser determinado, né, ou determinável, né? E a forma prescrita ou não proibida na lei, tá? Então, no contrato, não pode ter uma coisa que diferente do que está prescrito na lei, né? E eu posso também ter algo no contrato que não está proibido em lei, tá? Se a lei não proíbe, né? Não é um elemento que não possa estar num contrato, por exemplo, tá? Muito bem, gente, agora sim, né? Agora sim, nosso intervalo, né? Pode ser? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes? Tem alguma dúvida que gostaria de tratar antes do intervalo? Sim, não? Alguém tem dúvida? Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Não, por aqui tudo certo. Tudo certo? Ficou tudo claro? Então, ninguém tem nada para perguntar? Não, tudo Então, certo, professor. vamos fazer um intervalinho, 15 minutos, né? Na volta do intervalo, a nossa chamada, tá? Então, vamos retornar às 10h48, né? Vai dar bem certinho os nossos 15 minutos de intervalo. Na parte da aula, então, primeira coisa, a chamada, e depois a chamada atividades, exercícios de aula. E atendimento às dúvidas e perguntas que vocês tiverem em relação a esses exercícios, né? Então tá, gente, vou fechar o nosso áudio e câmera e retornamos 10h48, conforme combinado. Sim. Eu vou bem na hora do meu intervalo de 15 minutos.